bem-vindos a essa apresentação do livro Voo da Guará Vermelha, da autora Maria Valéria. Esse livro é um livro muito interessante, envolvente, que traz dois personagens principais, a Irene e o Rosário. A Irene é uma prostituta com AIDS e o Rosário, ele representa milhares de homens brasileiros que viveram numa época e ainda representam essa nossa situação atual, de uma população que não teve acesso à escola, que não teve acesso a documentos, a nem nome. Também o livro traz à tona a situação do garimpeiro, do madeireiro, dos boias-frias e também da reforma agrária. Então, o Rosário, ele passa por todas essas situações e ele vai narrando isso durante o livro e vai nos envolvendo. Ele e a Irene nos envolvem numa leitura maravilhosa e o tempo inteiro a gente pergunta sobre o porquê do voo da Guará Vermelha e durante o livro e também no final a gente percebe esse voo, esse lançar-se que o livro nos apresenta. Você fala que era uma feira, eu não sabia. Começou? Oi, Zé, tudo bem? Sim, vendo um café? Quanto tempo? Nessa porta. Dai, você leu e o professor Tânia mandou o livro da Guará? Eu achei muito interessante, né? E o principal, assim, que me chamou a atenção, que daí eu fui buscar um pouquinho sobre a autora, e ela, o que motivou ela a escrever esse livro foi a experiência que ela teve com o analfabetismo, com pessoas de baixa renda que estão procurando se escolarizar. Eu achei bem interessante porque ela é uma freira, né? Ela nasceu em 1942 e ela viveu em São Paulo até os 18 anos, depois ela se mudou lá para o Nordeste do Brasil e ela começou a escrever. E ela buscou bastante pesquisar, ela viajou bastante, pesquisando os animais, buscando conhecer vários lugares, que vai ser o campo dos livros dela, inclusive do Guará, que é o mais conhecido dela. Sem contar que também ela escreveu bastante sobre do norte, quando era do Nordeste. Ela escreveu bastante sobre a crença de lá, sobre a geografia local, os causos. Aí uma coisa que eu achei bem interessante também foi que nessas viagens dela, foram viagens que não foram só dentro do Brasil, ela viajou para fora. Ela conheceu o Che Guevara, ela conheceu o Fidel Castro, ela teve uma grande bagagem. A impressão que passa para nós é que ela se envolve com causas sociais. Isso, tanto é que ela foi convidada a falar sobre esses projetos sociais dela, em outros países. E ela foi premiada, não foi? Sim, ela teve o prêmio Jabuti 2009. Também foi altamente recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Então ela é uma das escritoras contemporâneas bem renomadas e bem vistas. E falar em juvenil, eu vi também que ela escreve para crianças também contos, que ela usa de humor e criatividade para escrever para o público infantil também. É isso! Então, vamos conversar sobre as personagens do Voo da Guará Vermelha. Vamos começar pela Irene. A Irene, na minha opinião, ela é o principal, né? Toda a história, apesar de eu usar a partir dela, realmente eu ler, mas foi o encontro deles dois que a coisa aconteceu.
Para desenrolar a história toda gira em torno do rosário da Irene, né? Tem todo aquele começo do rosário, quando ele recebeu os livros do Bugre, né? E põe na sua mala, mesmo sem saber ler, veio lá do Nordeste para aprender a ler. E aí ele conheceu a Irene, o personagem que muitas vezes se destaca nessa trama, né? Ele trouxe 2 sonhos juntos, trouxe os livros dentro da mala e a vontade de melhorar de vida. Né? Tanto que ele acreditava que se ele melhorasse, ele era pedreiro, ajudando de pedreiro, né? Servente. E ele acreditava que se ele aprendesse a ler, ele ia conseguir ter os seus direitos garantidos. Ele ia poder ao sindicato e ele ia conseguir receber o que tem direito a partir dele saber ler e escrever. Ser reconhecido como profissional, né? Ele é social, já mais que com os direitos garantidos. É associado a questão do ler com a cidadania, né? Como se quem não lesse não tivesse direito como cidadão. Pois é, a Irene também vem do norte, também para São Paulo, com um sonho também. E a única profissão dentro desse sonho, a única profissão que serviu, que acabou, que ela deslumbrou, que ela conseguiu, foi ser prostituta, né? E quando ela vê o Rosário chegando, aquela noite não tinha rendido nada, ela viu que aquele ali ela ia, e depois que ela nem deixou ele falar. Ele nem deixou ele falar, e no fim ele nem dinheiro tinha só o cara dentro do bolso, mas tinha também como é um sonho, eles compartilharam um sonho da... Até mesmo... Ele trazia o desejo de ler, e ele trazia consigo um caderno branco, guardado embaixo do colchão, um caderno branco. À espera de uma história para ser registrada ali. E existem muitas Irenes hoje ainda em São Paulo, nas cidades, porque quando a Irene vai pegar a camisinha, e ela tinha uma consciência de se proteger, ela era soro positiva, ela tinha a consciência de proteger o outro, ela não transmitindo essa. Mesmo tendo essa profissão que não tem valor social, ela não valoriza a pessoa, no caso, né? E nem é reconhecida, não é uma profissão reconhecida como uma profissão que tenha status, né? Isso, então quando ela chega lá para pegar a camisinha, a moça do posto lá diz, mude de vida. E ela sorri, um sorriso sem sentimento, porque vai mudar de vida como? A partir do quê? Com que ela não meios, tinha né? expectativa de vida, né? De mudança. Embora aqueles trabalhos tinham a função de sustentar o seu filho, né? Que era a única maneira que ela conseguia, que ela achava que ela podia para sustentar o filho. Era o que ela conseguia fazer. Levar dinheiro para a senhora cuidar. E o sonho dela era ter uma vida normal, que eu digo, era ter uma marido, família. E quando quem ensinou o ofício de prostituta dela, ela disse, nunca deixa o homem dormir na tua cama. E ela um dia abriu mão disso e deixou o Rosário dormir. E ela levantou e foi na padaria comprar pão, quis comprar um ovo, que era bem amarelo, para servir um café decente para ele. Então ela sentiu orgulho de conseguir agradar e fazer o papel da mulher. Né? Que na verdade fala-se muito em feminismo, em liberdade, mas na verdade ainda é uma coisa muito forte. Todas as mulheres ainda estão relacionadas a serviço, né? a trabalho, essas diferenças não existem, né? Em função do relacionamento, e ela, mesmo tendo a questão de ser prostituta, mas ela também queria ser o que muitos desempenhavam para as esposas, no caso mesmo ela tendo consciência disso, né? É um ótimo livro, vale a pena ser lido. Com certeza. Vamos escutar. Leram o livro da história da Guará Vermelha? Já leram? É um livro bem interessante, né? Bem interessante. E assim, a história começa com o Rosário trabalhando de pedreiro. E o que chama a atenção é que as descrições que ele faz do
do local onde eles estão trabalhando, são as partes escuras, cinzentas. Ele descreve a cidade, porque tem prédios, ele não consegue enxergar longe o horizonte por conta dos prédios, dos muros, das construções. Nisso, quando ele sai dali, ele vai e passa no caminho, no trajeto de volta, quando está cansado, então ele vai e passa pelo prostíbulo. Aí ele encontra a Irene, né? Uma prostituta que trabalha nessa casa de mulheres, e a Irene chama ele, né? Foi até o local. Esse local é um local bem antigo, bem velho, que era um senhorio, isso. Depois passou a cortiço e agora o botelho, como diz no próprio livro. Isso, era um local assim bem frequentado na cidade, né? E a maior parte dessa história acontece nesse local, né? Sim, a gente observa que várias partes do livro falam sobre esse local, que seria o quarto, que é a parte onde mais ocorre a história, e fala das tábuas soltas no chão. É um local bem velho. E também fala sobre as histórias. Aí começa com as histórias do Rosário. Nas histórias dele não existem muitas descrições dos locais. As descrições que são feitas, elas são simples, diretas e curtas, mas elas são feitas numa linguagem bem poética, bem bonita, que fazem com que a gente fique imaginando como que era o local, como que era a grota, onde ele vivia, como era a tapera, que era onde ele morou, os locais por onde ele passou. Ele tem uma descrição simples, mas bem direta. E depois que ele conheceu Irene, como que é o nome mesmo? Monteiro. A Irene ajudou ele a ler e a escrever. Então ele começou a passar a ter gosto por essa parte de contar histórias. Ele contou toda a história da vida dele. Eles foram até a praça e passaram a dar mais vida para algumas pessoas. Eles começaram a contar histórias que ele viveu, outros até inventou algumas histórias nessa praça. Nessa praça onde tinham bastante árvores, tinham bancos de cimento, e ele até encontrou alguns senhores lá, que ele contou histórias nessa praça. Mas no final também do livro diz que ele gostava todo dia, voltava à noite para o quarto e durante o dia ia para a praça. E tem bastante cores, né? Sim. O livro todo descreve muitas cores. E as cores justamente ou da roupa dela, ou do local, ou por onde eles passaram. No início era mais cinzento, né? Mas no final começou a passar a ser mais colorido. Daí ele começou a ler, a escrever, começou a sair, a vida dele ficou mais aberta, né? Ele começou a contar histórias. Então para ele ficou mais. Ela diz que cores que diz cor de rosa, não. A vida deles começou a ser mais alegre do que o início, do que a infância, do que a juventude. Bem interessante essa história, bem legal. Bom, nós estamos reunidas aqui nessa noite para tratar de um café literário sobre O Voo da Vara Vermelha, um livro escrito em 2005, um romance escrito em 2005 por Maria Valéria Rezende. O narrador narra a história em primeira e terceira pessoa, busca envolver o leitor o máximo possível. O que a gente percebe é que a Valéria, que é a autora dessa história, ela inicia o seu romance sempre em terceira pessoa, um narrador em terceira pessoa. E em alguns momentos esse narrador em terceira pessoa ele cede espaço para o Rosário, que é um personagem principal do romance, da trama, para ele narrar suas histórias para a Irene. E é justamente aí que toda a trama do romance se desenvolve. É na narração dessas histórias da vida que o Rosário teve, das suas viagens e tudo mais, que o romance dele se desenvolve em si. E que é nesse sentido que ele, o fato dele não saber ler e escrever, que faz ele uma ligação com outra história, intertextualidade, com as Mil e Uma Noites, né? E o objetivo, então, também do narrador, nesse sentido, é tentar aproximar o máximo possível da realidade das pessoas que vivem. O narrador, ele sabe tudo sobre os personagens, né? Tanto o passado quanto o presente.
intrinsecamente e extrinsecamente, né? Não segue a ordem cronológica. E o que a gente percebe também é que a Valéria, ela tentou reescrever contos clássicos com aquela história de o mocinho conhece a mocinha e por algum motivo não tem um final feliz, nessa história do voo da Guará Vermelha, que acontece, o Rosário conhece a Irene, Rosário é um ajudante de pedreiro, Irene é uma prostituta, são assim coisas casuais que os aproximam, e a partir dali ela doente e ele semi-analfabeto, eles acabam se desenvolvendo um romance e acabam vivendo uma história de amor que no fim não vai ocorrer a morte dela, né? Então a gente percebe que Valéria quis trazer a realidade mais próxima possível do que a gente vive, do que a gente vivencia, para tentar aproximar o leitor, e não aquela história de amor impossível que a gente vê nos clássicos e tal, justamente por isso. O livro tem o livro é simples, tem uma linguagem simples, acessível, para qualquer leitor entender, e ajuda muito no processo de formação do professor, porque o professor tem que ser um leitor, para quando ele for trabalhar em sala, ele tem que saber ajudar os alunos a escolher o livro certo, correto, né? E ele tem que saber a história correta para discutir com os alunos, interpretar o assunto, né? Tem uma parte do livro que ele fala do Rosário, ele sai da cegueira para um mundo de ficção, ele tem um mundo de ficção depois que ele aprendeu a ler. E o professor precisa ter essa experiência, capaz de entender, de auxiliar os alunos, né? O que se percebe também é que esse narrador utilizado pela Valéria Rezende, ele é um narrador um pouco rebuscado, que não é muito comum se ver essa transição entre narrador de terceira pessoa para primeira pessoa. E essa alternância entre narrador primeira e terceira pessoa é uma coisa inovadora nos romances e não se é muito comum. Eu acho que é por isso que essa história marcou tanto, e é justamente a partir dali, como no relato da própria autora, a gente percebeu que é a partir disso que ela conseguiu desenvolver a trama e o romance. O narrador também deseja que seus narratários, na verdade, se identifiquem com a realidade retratada. É preciso que o leitor compartilhe as mesmas experiências, que, se possível, tenha contato com as mesmas imagens que os personagens têm. E qual foi a melhor forma que ele obteve para fazer isso? Foi através das cores. Tanto é que cada capítulo é uma cor, né? Boa noite, pessoal. Vocês não sabem o que eu ouvi no Jornal Nacional. A AIDS está sendo alastrada pelas mulheres e elas não acreditam pela cura da medicina, e sim, elas vão em busca do conhecimento, e assim está se alastrando cada vez mais os antíticos. Eu li um livro esses dias que se tratava de um assunto parecido com esse. O nome do livro era O Voo da Guará Vermelha. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro da escritora Valéria Rezende. Então ele conta uma história, assim, que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: a Irene, ela era uma prostituta, né? Então ela já era uma pessoa que tinha possuído o vírus da AIDS, né? E o que diferencia a história, que é interessante, é que a Irene, ela não aceitava ter as relações dela sem o uso do preservativo.
Então, para os clientes dela, ela tinha dificuldades até de encontrar, porque era muito difícil encontrar um cliente que aceitasse fazer as relações, enfim, com o preservativo. Num dia, ela encontra um rapaz, assim, na rua, e ela vê aquele rapaz, assim, como se ele fosse como se ela fosse faturar naquele dia, como se fosse o dinheiro que ela pudesse receber naquele dia, para ela pagar uma senhora que cuidava do filho dela. Isso ia contando na história, né? E então ela convida ele e tal, ele vai com ela, eles têm a relação, só que ela se surpreende quando ele diz que ele não tem dinheiro para pagar. O que é interessante nessa história é que ele não vê ela como uma prostituta, e sim como uma pessoa. Ele é um rapaz assim, interessado em histórias, ele gosta de contar histórias, e ele começa a contar as histórias para ele, e numa determinada parte da história, ela até se apaixona por ele com todas as dificuldades. Eu percebi, não é que tem uns capítulos por cores. Isso. Cada cor, por exemplo, eu tenho, o primeiro capítulo é o vermelho, né? Eu sempre, quando eu li, eu acreditei que o vermelho, além de expressar pela roupa que ela estava vestindo, e também pelo próprio sentimento que ele desenvolve para ela, mas essa questão do amor, que é naquele momento em que ele diz que não tem dinheiro para pagar ela, mas que vai pagar ela de alguma forma, que começa a trabalhar com os sentimentos dela, é um momento que surge realmente o amor, que é representado pela essa cor. E aí várias outras cores, por exemplo, a cor o verde pode representar, por exemplo, a paz que eles encontram quando eles começam essa relação entre os dois. E isso, que ele começa a ter um aprendizado. O ouro, por exemplo, o ouro que é apresentado em um dos capítulos, pode representar não só a riqueza que a gente vê como material, mas para eles os dois não estão ganhando uma riqueza material, até porque ele não tem como pagar ela pelos serviços, mas ele paga ela na maneira sentimental, não é? Como no final ali do livro, eu também, né? Conheço esse livro, até ele encanta ela com suas histórias fantasiosas, histórias reais, histórias de vida, vivências que ele teve e lá na serra onde ele nasceu, e até com o Bugre, que foi quem incentivou ele a ter tanta vontade de aprender a ler, de dominar o conhecimento das letras. Ensinou ele a ler. Isso. E no final ela se vê assim, construindo uma família com ele, com o filho, mas também sente que o fim está próximo, que o azul infinito é o que vai dominar, e ela acaba deixando o filho. O azul infinito então representa das coisas, né? E isso, na verdade, o azul infinito é o final da história, onde ela parte para um segundo plano, onde ela incorpora no rosário, eles acabam virando um só. É isso que ele passa para nós, leitores. Mas é interessante aqui. O símbolo, né? O símbolo da Guará, do tunico que ela cuidava, não é? Agora é uma das histórias, a primeira história que ele contou para ela, né? Isso. A Guará que salvou e fugiu. Isso. Ele salvou a Guará 2 vezes, né? A primeira vez ela voou como ave e a segunda como Irene. Bem bonito essa história. Mas ali nela ele viu um objetivo, uma pessoa que precisava de ajuda, que ele podia ser ajudado também. O herói, né? A representação do herói. É cavalo maravilhoso.
histórias para contar, e o outro sabe escrever e não tem o que contar. Exato. E eles juntos constroem uma história do presente se apenas você tem uma perspectiva diferente.